pela oportunidade de mais uma vez ministrar nesta casa santa e poderosa palavra de Deus. Quero deixar aqui registrada a minha gratidão ao pastor Davi. Muito obrigado, viu, pastor, pela oportunidade. Me sinto muito privilegiado pregar nesse culto de Santa Ceia, nos 70 anos da nossa querida ADEVIC, minha igreja. Dou graças a Deus por isso. Quero convidá-los para fazermos uma leitura bíblica em Mateus, no capítulo de número 26, a partir do verso de número 36. Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso de número 36. Quem encontrou pode dizer amém? Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Amada igreja, eu quero falar um pouco nesta manhã de algumas lições que podemos aprender com Jesus no Getsêmani. De uma forma objetiva, mais sucinta, Getsêmani significa prensa, pressão, porque Get é prensa e Sêmani óleo, lugar de espremer a azeitona. Jesus, nesse momento, está vivendo as últimas horas antes do terrível momento da crucificação. Nos versos anteriores, Jesus participou da Páscoa com seus discípulos. No final dessa reunião, Jesus instituiu a Santa Ceia, celebrou e participou da Santa Ceia com seus discípulos. E depois Jesus vai para o Getsêmani, que era um jardim particular que ficava no Monte das Oliveiras. Quando Jesus vai ao Getsêmani, ele leva consigo Pedro, Tiago e João,
E aproximando-se do Getsêmani, nós observamos que Jesus compreendia que a sua ida, a sua passagem ao Getsêmani seria necessário como um crente que está se preparando para um grande desafio e que antes precisa passar no quarto da porta fechada para orar, para buscar a presença de Deus. Quando Jesus vai ao Getsêmani, ele nos ensina que o Getsêmani é o lugar em que, nos momentos difíceis da vida, precisaremos frequentar. Apesar de Lucas, no capítulo de número 22 e o verso de número 39, dizer que Jesus Cristo acostumava ir ao Getsêmani. É como se ali fosse o seu quarto de oração. Era um lugar secreto que Jesus sempre buscava para orar e para falar com Deus. A própria Bíblia diz, em João, no capítulo de número 18, versículo de número 2, que inclusive Judas, ele conhecia aquele lugar particular do Jardim das Oliveiras, porque muitas vezes ele esteve ali com Jesus e os seus discípulos. Esse último momento e essa última passagem de Jesus no Getsêmani é que mais marcou, por conta de todo o sofrimento que ele viveu e por conta da decisão tomada ali no Getsêmani, é que nos chama, portanto, mais atenção. Então nós podemos dizer que o Getsêmani, nesse momento na vida de Jesus, é o lugar que Jesus entendeu que seria necessário estar, onde ele se preparava espiritualmente e psicologicamente, obrigado pastor, perdão igreja, para o grande e terrível momento da crucificação. Ele mesmo declara lá no final, dizendo que aquele lugar e aquele momento era necessário, ele precisava estar ali para esse preparo psicológico e espiritual. Então nós aprendemos com Jesus que muitas vezes, e na maioria das vezes de lutas e dificuldades, nós precisaremos buscar esse lugar da oração, esse lugar de nos derramar diante de Deus, sem reservas, esse lugar de abrir o nosso coração diante de Deus sem reservas, porque foi isso que Jesus fez e nos ensina com a sua passagem pelo Getsêmani. Em segundo lugar, Getsêmani é aquele lugar que buscamos para orar no dia da angústia. Primeiro, ele é necessário na vida da gente. Primeiro, ele é necessário na vida da gente. A gente gostaria de não ter que ir ao Getsêmani da vida, de não ter que passar pelo amargo do Getsêmani da vida, mas
ele é uma realidade. Em segundo lugar, como eu estou dizendo, Getsêmani é aquele lugar que buscamos para orar secretamente no dia da angústia, porque no verso 36, 39, 42 e 44, deixam-nos entender que no Getsêmani, Jesus orou 3 vezes ao Pai. 3 vezes, Jesus orou nessa última hora no Getsêmani. E uma das características, e que não pode passar desapercebida sobre esses 3 momentos de Jesus orando, e muito possivelmente de joelhos no Getsêmani, que não era um costume dos judeus, é que Jesus teve que encarar nesses 3 períodos de oração claramente o silêncio de Deus. Observem que ele ora no verso de número 39, prostrando-se sobre o seu rosto, falando diretamente com o Pai sobre o cálice amargo que teria que beber. E ele vai fazer, e ele fez, na verdade, esta citação em oração 3 vezes. Mas Jesus nos ensina, quando ele ora no Getsêmani, que Deus ficar em silêncio não significa Deus deixar de ouvir. Jesus entendia a necessidade da sua morte na cruz, ele entendia o propósito da redenção, da sua missão aqui na terra. Como homem, ele se sentiu profundamente entristecido. Verso 37, como homem ele estava profundamente angustiado, porque ele declara a Pedro, Tiago e João, quando eles estão possivelmente adentrando o Getsêmani, Jesus diz: a minha alma está muito abatida. A angústia que eu sinto traz gosto de morte na minha boca. Estou profundamente entristecido, amargurado. E quando Jesus esteve como homem, profundamente angustiado, triste, como a palavra declara nos versos 37 e 38, Jesus entendeu que diante dessa situação a melhor coisa a fazer era orar. Que a melhor pessoa para se estar perto era de Deus. E não tem nada que aproxima o homem de Deus mais do que a oração. Jesus estava nos ensinando que no tempo da angústia, no tempo do sofrimento, e até na sombra da morte, o melhor lugar para se estar é aos pés de Deus, do Pai, em oração. Quando Jesus vai ao Getsêmani, na hora da angústia,
na hora do sofrimento, para orar. Ele está fazendo cumprir um ensino que ele mesmo deu para nós. Em Mateus, no capítulo 6, e o verso de número 6, Jesus ensinando sobre a oração, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai secretamente, e teu pai que te ouve secretamente, aleluia, te recompensará. Não existe nenhum remédio para curar a alma melhor do que a oração. Porque quando nós oramos, nós estamos falando diretamente com Deus. E mesmo que haja necessidade de um imediato silêncio de Deus, o Espírito Santo certamente trará à nossa alma o conforto que teremos necessidade no tempo da angústia, no dia do sofrimento. No verso 37, já citado, e o 38 também, mas por favor, permita ser um pouco repetitivo, porque o Getsemane é o lugar que, segundo o relato, sentimos tristeza e angústia. Ele pode representar o lugar, como ele pode representar o tempo. O lugar do sofrimento, o lugar da angústia, como pode representar o tempo do sofrimento, o tempo da angústia. Observe que no verso de número 30, Jesus sai do culto de Santa Ceia, e a Bíblia diz que ele cantou um hino, e isso me chamou muita atenção, porque Jesus sentia ainda, até então, ânimo para cantar. Algumas horas antes, Jesus estava cantando, depois de entregar o pão e o cálice para os seus discípulos, e de anunciar que voltaria a participar desse ato com os seus discípulos quando chegar na casa do Pai. Pouquíssimas horas depois, Jesus deixa 8 discípulos um pouco mais ao longe, leva para a parte interna do Getsemane 3 discípulos amigos, e agora o seu ânimo mudou. Ele começa a falar de angústia, ele começa a falar de tristeza, ele começa a falar do gosto, da proximidade, da morte. E aí, pastor Davi, me chama muita atenção, e é a quarta lição que eu aprendo com Jesus no Getsemane, é que apesar do sofrimento que esse lugar representa, por causa da situação de Cristo, Jesus nos ensina, verso 39, que Getsemane é o lugar de irmos um pouco mais adiante. Eu vou falar de novo, é culto de Santa Ceia.
Eu estou falando do sofrimento de Jesus. Ele está dizendo: a minha alma está profundamente amargurada. Mas o verso 39 diz: e indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto e orava. O que Jesus está nos ensinando com esse gesto? Quando ele entra e ele deixa em um lugar Pedro, Tiago e João, ele confessa a sua angústia, o seu sofrimento, mas aí o autor relata que Jesus, profundamente angustiado, triste, ainda assim ele foi um pouco adiante, para uma parte mais profunda do Getsêmani, onde ele estaria diretamente falando com Deus. Eu vou melhorar a informação. Jesus nos ensina que o Getsêmani não pode nos paralisar quando nós entendemos a razão de todas as coisas que acontecem conosco. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Você está nas mãos de Deus. E Jesus nos ensina com essa palavra que a gente não pode se deixar deter, paralisar pelas adversidades da vida. E aí eu declaro nesta manhã para você: não deixe nada paralisar você. Não deixe a angústia te paralisar. Não deixe a depressão te paralisar. Levante a cabeça, Deus está contigo. Não deixe a perseguição te paralisar. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe nada e ninguém deter a tua caminhada. O Getsêmani não é o final, o Getsêmani é uma fase, e essa fase vai passar e você vai avançar para a glória de Deus. Não importa o quanto o Getsêmani dessa vida tem lhe abatido, você não pode parar. Não importa o quanto o Getsêmani dessa vida tem te abalado, você não pode parar. O Espírito de Deus está te convidando nesta manhã e dizendo: dê um passo mais adiante. Vamos um pouco mais adiante. O propósito é muito maior, vamos um pouco mais adiante. A esperança é muito maior, vamos um pouco adiante. O céu está logo ali e eu não poderei me deixar paralisar. Irei um pouco mais adiante. Alá mexe, nem me canta laias. O in me canta lá baixar alamas. Isso me agradou muito quando eu estava lendo esta palavra. Porque eu não leio só por ler, eu tento imaginar a pressão, Getsêmani, pressão, a pressão que Jesus estava. A sua declaração é a melhor informação para demonstrar esta pressão. E eu quero ir mais adiante dizendo: Jesus estava pensando na gente.
Não sei se dá para dar glória por isso. Jesus estava pensando quando eu precisasse ser curado. Jesus estava pensando quando eu precisasse ser levantado. Jesus estava pensando quando eu precisasse ser consolado. Jesus estava pensando quando eu precisasse ser fortalecido. Jesus estava pensando quando eu precisasse ser renovado. Então por isso Jesus entende que não poderia desistir, e ele ainda assim foi um pouco mais adiante. Não pares, não desista. Eu sei que as circunstâncias têm lhe feito pensar parar. Canta lá. Você diz: não, pastor, mas eu só estou pensando parar no trabalho. Eu vou continuar crente, mas vou continuar no meu lugar. E o Espírito de Deus que te ama te diz nesta noite, nesta manhã: nada pode deter você, se você entender o propósito e for capaz de dar um passo mais adiante nesse dia de luta e de angústia. Em quinto lugar, Getsemane é onde descobrimos o quanto será amargo o cálice do sofrimento. Aqui significa antecipar o conhecimento da dor. Aqui significa antecipar o conhecimento sobre o sofrimento que está proposto. Porque quando eu leio, quando estudo sobre o Getsemane e o momento de Jesus no Getsemane, eu entendo exatamente isso, que Jesus compreendia claramente o sofrimento que estava proposto. E o Getsemane revela o quanto foi amargo para Jesus ter o entendimento, sem dúvidas, do quanto amargo seria o cálice do sofrimento. O verso 39, a parte segunda, Jesus declara, e isso ele fez por 3 vezes, ele diz: meu Pai, se é possível, passar de mim este cálice. Aí ele considera, e eu vou falar sobre isso quando ele diz: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas que cálice é esse? Quando eu leio João, Evangelho, capítulo 18, e versículo de número 4, diz assim: sabendo, pois, Jesus, preste atenção, todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Olha que informação importante. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Pastor Janderson, Jesus sabia que ali no Getsemane ele seria traído. Jesus sabia, pastor Celso, que quando ele saísse do Getsemane, ele já sairia preso, debaixo de açoites, e que seria
levado e lá na frente, depois de preso, trocado por Barrabás. Jesus sabia que ele sofreria um julgamento clandestino, porque Israel não julgava a partir das 18 horas. Jesus foi julgado depois das 22 horas até a madrugada do outro dia, e quem diz isso é a Bíblia. Mateus capítulo 27 diz que Jesus foi condenado pela manhã, e que Judas soube da sua condenação pela manhã. Jesus sabia que ele teria que enfrentar um julgamento clandestino, injusto. Jesus sabia que depois de trocado por Barrabás, um baderneiro, está escrito assim: soltou-lhes, pois, Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus Cristo, o entregou para que fosse crucificado. Observe a frase: açoitado, tendo sido mandado para o açoite. Então, quando em João diz que Jesus sabia todas as coisas, significa que Jesus sabia que ele teria que suportar 40 chicotadas, com chicote de 8 pontas, de couro de boi, com materiais cortantes nas suas pontas, ferindo e magoando profundamente o seu corpo, ao ponto de, em alguns dos açoites, deixar vergões tão profundos que, na verdade, cortavam a sua carne. Existem relatos de pessoas que desmaiavam durante a sessão de tortura, e até de pessoas que morreram durante a sessão de tortura. E Jesus sabia que ele seria despido, que suas mãos seriam amarradas em um tronco e que o seu corpo seria entregue para ser chicoteado por conta dos nossos pecados. Aqui é o cordeiro sentindo na pele o peso da nossa culpa. Não sei se você pode glorificá-lo por isso nesse culto de Santa Ceia. Então Jesus sabia, segundo João, Jesus sabia que eles mandariam confeccionar uma cruz, uma coroa de espinhos graúdos. Há quem diga que eram 72 cravos de 2,5 polegadas cada um, colocados com raiva, com força, cortando o seu couro cabeludo. Jesus sabia então que ele teria depois, porque a Bíblia diz que ele puxou, e está escrito: e foi-lhe entregue a sua própria cruz. E esse texto, senhores obreiros e amada igreja, me diz muita coisa, porque eu não acredito que quando o lenhador lavrou o madeiro, preparando a cruz, da crucificação daquela data, que ele pensava que naquela cruz seria crucificado o Filho de Deus, porque a cruz era para criminosos, e Jesus é santo. A cruz é para quem é da terra, mas Jesus é do céu.
A cruz é para quem comete crimes, mas Jesus disse: quem pode me acusar de qualquer crime? Ele é santo, santo, santo. Não sei se você pode glorificá-lo nesta manhã. Então Jesus sabia que teria que puxar sobre as ruas de Jerusalém a sua própria cruz, porque agora não é mais de Barrabás, agora é sua própria cruz. Não é mais minha cruz, não é mais sua cruz, agora é a cruz de Cristo. E quando ele puxa essa cruz pelas ruas de Jerusalém, era uma forma que as autoridades usavam para dar satisfação à sociedade sobre homens criminosos. Jesus sabia que ele seria colocado no meio de dois ladrões. Jesus sabia que no alto do Gólgota, enquanto ele estaria sendo crucificado, o seu peito seria furado, o seu pericarpo seria alcançado, o seu coração seria alcançado, derramando sangue e água. Vocês estão entendendo? Jesus sabia que no auge do sofrimento, eles teriam que enfrentar o amargo gosto. Preste atenção, por favor. Que no auge do sofrimento, ele teria que enfrentar o amargo gosto da ausência do Pai. E uma coisa que nós sabemos muito bem, que não somos capazes, é de ficar sem a presença do Pai. Aliás, Ele está aqui nesta manhã, preparando o nosso coração e a nossa alma para esse momento de memorial. O próprio salmista, ele reconhecia isso. Davi, quando ele dizia: não retires de mim o teu Santo Espírito, não afaste de mim a tua presença. A mensagem de ontem à noite fez referência à importância da presença de Deus, e Jesus sabia que no amargo do seu sofrimento ele teria que enfrentar a ausência do Pai, que eu quero falar daqui a pouco mais sobre isso. Então eu estou dizendo que o Getsêmani é onde descobrimos o quanto será amargo o cálice do sofrimento. Eu estou afirmando que Jesus sabia todo o sofrimento que lhe estava proposto, e eu vos afirmei anteriormente pela palavra que ainda assim Jesus não desistiu. Ele foi um pouco mais adiante. Lamachereni me cantalai. Enquanto ele foi, e aqui eu acredito, senhores, eu acredito em uma revelação divina, onde Jesus está recebendo toda uma revelação divina sobre todo o processo que lhe aconteceria depois que ele saísse dali do Getsêmani. Tenta projetar isso na mente de vocês, por favor, nesta manhã. Enquanto ele está orando e que tudo isso está sendo revelado, aí Jesus vai se angustiando. E na proporção que vai desenrolando a visão, e na proporção que vai desenrolando tudo o que ele teria que suportar pelos nossos pecados, Jesus foi ficando profundamente angustiado, e ele sentiu tão pesada a pressão do Getsêmani, que Lucas capítulo 22 e versículo 44 diz que Jesus começou a transpirar sangue. A transpiração do seu corpo, ela foi tão incontrolável,
e ela foi de repente tão acelerada, por causa da pressão, por causa da angústia, que a Bíblia diz que ele transpirava grandes gotas de sangue, e diz que o seu sangue corria pelo chão. Porque cientificamente isso é possível. Quando alguém está sob grande pressão, os pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas se romper, e de repente o suor começar a misturar com sangue. Getsemane é onde descobrimos o quanto será amargo o cálice do sofrimento. Sexto, Jesus nos ensina que o Getsemane é o lugar onde a vontade de Deus precisa prevalecer. Vou dizer de novo para você dar pelo menos um glória. Getsemane é o lugar onde a vontade de Deus precisa prevalecer. Eu estou dizendo desde o início que Jesus orou 3 vezes nessa última hora antes da cruz no Getsemane. E Jesus por 3 vezes exclamou dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Eu acabei de narrar para vocês que cálice seria esse, com a exceção talvez de um momento em particular, porque eu tenho buscado entender, porque não é concebível compreender de que Jesus estivesse falando de um total, de todo o sofrimento em si, mas é mais fácil conceber de que Jesus estivesse falando de um momento em si. E aí quando eu procurei entender isso, de tudo que eu li, o que eu entendi como sendo a melhor informação, é que quando Jesus ora, sabendo que todas as coisas que iam lhe acontecer, e sabendo que no auge da crucificação, haveria um momento que ele se tornaria maldição por causa dos nossos pecados. Isso é bíblico. É aquele momento no mundo espiritual, olha cá, que houve o que eu vou chamar nessa manhã de transferências de culpas, de pecados, de enfermidades. É quando vai se cumprir, ou quando se cumpriu, literalmente, Isaías capítulo 53. É o Cordeiro assumindo o lugar do pecador. Isaías diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isaías diz, profetizou que ele seria moído pelas nossas iniquidades. Eu não sei se quando eu me refiro nossas iniquidades e ele assumindo a nossa culpa, você sente alegria no espírito nessa manhã. Aí Isaías profetizou dizendo assim: o castigo, preste atenção nos termos, que nos traz a paz, estava, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A culpa é nossa, mas a ferida nele. Pecado nosso, mas a marca nele. Quem errou foi a gente, mas quem sofreu foi ele
para você estar aqui nos 70 anos da DEFIG dizendo: eu sou livre pelo sangue de Jesus, eu sou livre pelo sacrifício de Jesus, eu sou livre pela obra de Jesus, eu sou livre. Quem pode glorificá-lo com liberdade nessa manhã? Quem pode levantar pelo menos uma de suas mãos para glorificar pelo seu sacrifício na cruz do Calvário? Então, pastor Davi, no Getsemane, o entendimento é que Jesus, sabendo de que quando nossas enfermidades, pecado, iniquidade caísse sobre ele, onde ele executaria finalmente o papel de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então Deus lhe viraria as costas. É por isso que lá na cruz houve um momento que Jesus orou, perto da hora nona, exclamando com voz muito alta, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então vamos considerar essa situação, ok? De que Jesus está como que dizendo: Pai, tudo bem, a cruz, a coroa de espinho, os açoites, as blasfêmias, mas ficar sem a tua presença não. Não. E só quem entende a importância da presença de Deus é que já está glorificando nesta casa, nesta manhã. Eu suporto a dor, eu suporto a traição, eu suporto toda a angústia, eu suporto a vergonha, mas ficar sem a tua presença, não. Eu estou dizendo que Getsemane é o lugar onde a vontade de Deus precisa prevalecer. E eu quero citar nesta manhã Romanos capítulo 12 e verso de número 2, a última parte desse verso, quando a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo no Getsemane, compreenda, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que esteja doendo agora, reconheça, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Espírito de Deus sabe como você chegou aqui nesta manhã. Não sou capaz de avaliar, não tenho condição de censurar, mas o Espírito de Deus está falando contigo, moça, homem, mulher. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E mesmo que o coração esteja dorido, glorifique o nome dEle, agradeça o nome dEle. Quem entende o valor da vontade de Deus? Quem entende o valor da vontade de Deus? É glória no dia da lágrima, é glória no dia da decepção, é glória no dia da enfermidade,
é glória no dia do luto, é glória quando as coisas não dão certas, é glória quando todas as instâncias se esgotam, porque eu estou dentro da vontade de Deus, eu sou de Deus, e eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem entende a vontade de Deus na sua vida nesse momento e pode glorificá-lo livremente, 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 nem que seja por 30 segundos agradecer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Façam declarações dessa manhã: eu compreendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Faça a declaração nessa manhã: eu aceito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ari que me xarala masuya, e que me xalama, e que basira rebeka xarala. Tem coisa, pastor Janderson, sobre a vontade de Deus que a gente só sabe explicar depois que a gente passa. Falar de forma distante, poética, sem experiência, é fácil. Eu quero ver aqueles que já experimentaram ou ainda estão tomando desse cálice amargo do sofrimento. Mas se você compreender a vontade de Deus, o Espírito de Deus está falando comigo nesta manhã. Libertação, libertação. A sua mente será liberta, os seus olhos serão libertos, a sua alma vai ter paz. O Espírito de Deus está nesta casa, nesta manhã, e Ele está trazendo renovo para a sua igreja. Receba a alegria de Deus. Aleluia. Porque aqui eu afirmei o silêncio de Deus, mas eu entendo que Jesus tem pleno entendimento sobre tudo em torno de si. Às vezes Deus fica em silêncio, mas eu tenho entendimento do que Deus quer, da obra de Deus na minha vida, da minha certeza de vida eterna, de que tudo está nas mãos de Deus, de que eu pertenço a Deus, de que eu estou no controle de Deus, e que Deus está sobre todas as coisas. É um princípio que a gente não pode esquecer. Mesmo no Getsemane, mesmo mergulhado na angústia, mesmo mergulhado no sofrimento, vou repetir: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A própria Bíblia diz que Jesus, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos considerar nesse momento também o princípio do livre-arbítrio. Quando ele, por 3 vezes, declara: eu não gostaria, se possível, passa de mim este cálice.
E eu aprendo aqui, pastor Celso, que tem horas, e vocês sabem, igreja, disso, que tem horas que a gente ora e Deus não fala nada. Mas eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que a vontade de Deus precisa prevalecer. Então eu vou levantar a minha mão e dizer: seja feito como tu queres, seja feita a tua vontade. Não sei se você entende isso e pode fazer essa declaração convicta nesta manhã: seja feita a tua vontade, seja feito como tu queres. É para a glória do teu nome, é para a tua honra, para o teu louvor. Eis-me aqui, Senhor. Já estou chegando no final. Getsemane é o lugar que os amigos não podem nos ajudar. Getsemane pode representar, através do ensino de Jesus, aquele tempo que os amigos, mesmo que quisessem, não poderiam fazer nada por nós. Tem coisas que não dá para contar com os amigos. Eu disse aqui no início dessa fala que Jesus levou consigo 3 dos seus mais próximos discípulos, Pedro, Tiago e João. 3 momentos especiais da Bíblia, Jesus leva Pedro, Tiago e João. Aqui é um desses 3 momentos. Olhe as palavras de Jesus nos versos 37 e 38. Final do 36 ele diz: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando seus amigos, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito, e diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aí ele diz: fique aqui comigo, vigiai comigo. Mas Jesus está dizendo: orem comigo, orem por mim. E é claro que eu não vou entrar no mérito, mas é claro que tem uma questão aqui espiritual que eu entendo. E Jesus vem 3 vezes, e 3 vezes ele encontra os seus discípulos dormindo. Mas aí, quando Lucas narrou o Getsemane de Jesus, capítulo 22 e verso 43, diz que quando Jesus estava em profunda agonia, olha cá, enquanto os seus amigos dormiam, a Bíblia diz assim: Deus enviou um anjo. E o anjo confortava Jesus. Não vai faltar conforto, não vai faltar consolo, não vai faltar ajuda, não vai faltar abraço, não vai faltar cuidado, porque Deus sabe onde você está no Getsemane. Se eu fosse você, eu estava dando tanta glória nessa hora, eu falar a verdade. Vou mais além. Não se aborreça com um amigo que não te ajudou. Pode ter sido Deus que não deixou, viu? Não se decepcione porque não chegou aquela ligação, porque não recebeu aquela visita. E quem disse que você em algum momento esteve só?
Por um acaso não sentiste a minha mão poderosa sobre ti o tempo todo? Eu sou o Senhor vosso Deus que cuido de ti. Assim diz a palavra de Deus. Receba, receba. Por acaso, diz o Senhor, eu, o Senhor vosso Deus, que entro com Daniel na cova dos leões, que entro com Ananias, Misael e Azarias na fornalha aquecida 7 vezes mais, mudei, eu sou o mesmo, assim diz o Senhor, eu estou contigo. Receba esta palavra profética nesta manhã. Mas receba agradecendo, receba glorificando, receba dando glória. E de cara baixo, o jardim do Getsemane fala de dor, fala de sofrimento, fala de angústia, fala de abandono humano, fala de expectativa de sofrimentos ainda maiores, mas não fala de solidão de Deus, fala de conforto de Deus, fala de presença de Deus, fala da certeza do consolo de Deus. Quem pode testemunhar desse consolo? Quem pode testemunhar desse conforto? Quem pode testemunhar desse cuidado? Não vai faltar consolo. Em último lugar, Jesus nos ensina, quando lemos os versos 51, 52, 53 e o 54, que o Getsemane é o lugar que a espada não pode impedir o propósito de Deus em nossa vida. Porque quando Judas chega no Getsemane, e que os soldados pegam Jesus para levá-lo, Pedro tomou a espada e ofendeu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha, chamado Malco. A intenção de Pedro era defender Jesus. Olha que paradoxo. Não, ninguém vai levar Jesus não. Na hora de orar, que é a ajuda mais eficaz, o que é que ele fez? Dormiu. Na hora de Jesus cumprir o propósito, o que é que ele faz? Usa a espada. Que coisa diferente. Mas Jesus disse: Pedro, você ainda não entendeu nada do que está acontecendo aqui. Você está pensando, versículo 53, você pensa que eu não poderia agora mesmo orar a meu Pai, e Ele me enviaria aqui agora para me guardar 12 legiões de anjos. 12 legiões, 6.000 anjos, 72.000. Pedro, eu poderia orar agora e o Pai me enviaria 72.000 anjos. Aí ele afirma, verso 54, Jesus afirma: como pois se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça, Pedro? Não são eles, não é por causa deles. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e matá-lo-ão. Mas eu gosto da frase seguinte: mas ao terceiro dia. Eu tomarei. E ele usa sempre na primeira pessoa: eu tomarei a minha vida novamente. Se eu fosse você, já estava dando glória, de mão levantada, dando glória.
porque só Ele morreu pelo seu povo e está no culto de Santa Ceia com o seu povo vivo, 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 vivo. Quando eu uso a espada, e quando Jesus disse, eu dou a minha vida, quando ele afirma em um outro momento, ao terceiro dia eu a tomarei novamente. Então eu encerro aqui dizendo que o Getsemane, apesar de ser um lugar de angústia e sofrimento, não falta consolo, cuidado de Deus. E Getsemane não é lugar de morte. Eu ouvi um aleluia cá, mas tá bom. Ali outra entendeu. Vou falar de novo. Getsemane é lugar de aperto, é lugar de angústia, é lugar de suar sangue, é pressão, mas não é lugar de morte. Do Getsemane, olha cá, pega essa, se você não dá glória, do Getsemane saiu o maior campeão da história. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil, mas fique em pé. Que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo. E sabendo eu que tudo isto é por mim, eu não me controlo. Onde está a igreja alegre? Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu para curar. Está curando aqui. Mãos que um dia Ele estendeu para salvar. Mãos que um dia Ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, cicatrizes que provam que Ele
ainda estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro, alegre-te, mãos que um dia ele estendeu. Xaralaba, Iribicalaba, Iribicalaba, Xaralaba. Parabéns, bem alto, mãos que um dia ele estendeu, bem alto, pra dar. Agora provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse. Levante sua mão para o céu. Cicatrizes que provam só quem tem alegria, glorifique o nome dele nesta manhã. Que coisa maravilhosa é a presença de Deus nas nossas vidas. Eu já quero agradecer aqui a minha oportunidade ao meu pastor Davi Boa Sorte por nos permitir estar juntamente com a igreja na condução deste culto, e eu devolvo a oportunidade ao pastor Davi. Aleluia! A vitória é nossa, a paz do Senhor Jesus. Que bênção! Pode se assentar um pouquinho, por favor? Que bênção, meus irmãos! Uma manhã de vitória para a igreja, uma manhã de alegria, uma manhã de renovo, uma manhã de avivamento. Só não recebe quem não quer, mas a mesa está posta, a mesa está posta. Desfrute, meu irmão, desfrute, minha irmã, porque esse é o tempo de Deus para você. Aleluia! Agradecemos